uma coisa importante, e o Evangelho de hoje, ele é muito curtinho, e a impressão que nos dá é que não é conosco, mas tem tudo a ver com a gente. Então eu queria que nós pegássemos Lucas capítulo 17, versículo que vai de 7 a 10. Versículos 7 a 10. Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, 3, 7, 1. Falei, isso vai ser uma aula de humildade. É isso mesmo, lição de humildade. Amém? Amém. Amém. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa, sentar-te à mesa. E não lhe dirá, ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disto comerás e beberás tu. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de teres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que deveríamos fazer. E tem uma outra tradução: somos servos inúteis. Né? Servos inúteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, você vê, o Evangelho é muito pequenininho. Vamos ler mais uma vez? Quem gostaria de ler? Pode ler, quem gostaria. Quem gostaria de ler? Uma voz forte, vamos lá. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo. E depois disto comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de teres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra de Deus. Glória a vós, Senhor. Então, não sei se vocês perceberam o que nós podemos tirar daí para a nossa vida. Como é que nós nos encaixamos dentro deste Evangelho? Como é que nós, vamos lá, achamos que tudo é justo ou se tem alguma injustiça? Qual é a mensagem que nós vamos tirar para a nossa vida hoje? Vamos partilhar. Querem ler em silêncio um pouquinho? Pode voltar. Se alguém não entendeu alguma coisa. O que você tira daí, Bia? Eu, na realidade, estou lendo de novo, porque eu não entendi, seu Jorge. Não entendeu, né? Tá bom. Eu até estou lendo de novo. Então lê. Com calma.
Silvério, o que você tira? Eu tiro que eu acho que as pessoas têm que fazer as coisas sem esperar nada, vamos dizer, de retorno, né? Tem que fazer porque tem que fazer e fazer aquilo que for melhor da pessoa, né? No sentido de, acredito eu, de ajudar as pessoas, enfim, no dia a dia, em casa, mas não esperar nenhum tipo de retorno, né? Algum tipo de benefício, vamos dizer assim. Porque nada mais é que a nossa obrigação de fazer, né, o que tem que ser feito, vamos dizer assim. Eu acho que é a minha interpretação. Vamos colocar o que o Silvério falou. Né? Fazer a nossa obrigação sem esperar nada em troca. Porque é nossa obrigação. Não é isso? Por isso que aqui fala que não fica devendo nenhuma obrigação. Aí fala isso? Fala, Que fica o senhor devendo alguma obrigação? Qual o versículo? Devendo, né? Devendo. Aqui no 9. 9. E se o Senhor, se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenar, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação, como se o Senhor tivesse que elogiá-lo. Ou tivesse que dar um dinheiro a mais, um complemento a mais. E na realidade é a obrigação dele. Não é verdade? Acho que o Silvério resumiu bem. É fazer sem esperar nada em troca. É a nossa obrigação. Se é nossa obrigação, a própria palavra diz obrigação estamos comprometidos, obrigados a fazer aquilo. Aquilo é nossa missão. Se é nossa missão, não tem por que eu esperar alguma coisa em troca. Eu lembro, isso aí meu, caso particular meu pai. Pai, tirei 7. Ele falou, filho, fez mais que a sua obrigação. Você devia ter tirado até nota mais, porque você só faz isso, só estuda. Então, não tem porque você receber elogio. Mas não é assim que nós somos. Nós procuramos elogio. Como eu procurei o elogio. Papai, tirei 7. Eu levei uma truncada, né? Aí é a minha obrigação. Mas nós esperamos alguma coisa sobre aquilo que fazemos. Então a gente espera recompensa, espera elogio, Retorno, né? espera ser colocado no primeiro lugar. Inclusive tem uma coisa importante, que são outras lições que são colocadas agora para nós. Exatamente isso aí. Vamos dar um exemplo numa leitura que nós já passamos várias vezes. Lembra de Jeremias 15? Lá, quando vai falar, se voltares, farei de ti servo que está a meu serviço. Está lembrado dessa leitura? Se nós formos ao Senhor, nós não seremos nem comandante, nem cabo, nem sargento, nem coronel. Nós seremos servos. Então, se nós deixarmos a vida pregressa, a vida pecaminosa, a vida que nos desqualifica diante de Deus, Ele nos acolhe como servos, como aqueles que estão a serviço dele. Ele não nos acolhe como comandante. Aí ele vai dizer, se apartares da sua vida o que é vil, e abraçares aquilo que é meu, serás como minha boca. Lembra disso? E nós seremos boca de Deus. Então nós teremos a missão de sermos boca de Deus, profetas. E o profeta é o servo.
como é que Isaías tratou Jesus? Como é que Isaías retratou Jesus? Olha, Isaías veio 700 anos antes de Jesus. No entanto, ele fala de Jesus. E o capítulo que ele fala de Jesus chama-se O Servo Sofredor. Ele trata a vinda de Jesus como aquele que viria como servo sofredor. E Jesus realmente foi servo. Ele cumpriu em plenitude a vontade do Pai. Qual outra leitura que nós podemos tirar para nós, que nós passamos também? Lembra que nós comentamos a unção do rei Davi? Ele foi escolhido entre os irmãos, e entre os irmãos ele era o loiro, o pastor, que estava tomando conta do rebanho. Os irmãos eram guerreiros, fortes, altos, ele não era. No entanto, Samuel, orientado pelo Senhor, unge Davi na presença dos irmãos. E quando Davi foi ungido rei, o que ele ganhou? Está lembrado? O presente dele? Hein? Está lembrado do presente que ganhou Davi? O Golias. O gigante Golias. Então, olha para vocês verem. Ele, rei, ganhou como presente o gigante Golias para que lutasse. Ele foi escolhido rei e não se colocou como rei, porque Saul ainda era rei, e ele se coloca servo de Saul, embora escolhido por Javé. Então ele não se coloca na posição de rei, nem bate de frente com Saul, vai bater de frente com o gigante Golias. E é até uma leitura, eu acho maravilhosa, porque descreve como é que ele, Davi, vai lutar com o gigante Golias. Eles querem pôr armadura nele, eles querem pôr espada na mão dele. E quando coloca a armadura nele, ele não consegue andar, de tão pesada que é a armadura. E ele não mexe. Então a armadura só iria atrapalhá-lo. Então o que ele faz? Ele desfaz da armadura, pega as pedrinhas, vai para a funda. E o termo dele é o seguinte: o Senhor me deu você hoje, você é meu, Golias. E assim foi. Então, ele, rei, passou a ser servo. Uma das piores coisas do pregador ou do coordenador do grupo de oração, eu diria pior coisa, é quando ele se coloca como ator principal. Quando ele acha que ele é que faz com que as coisas aconteçam. E uma das piores coisas que acontece com o pregador é quando você diz para ele: foi ótimo, hoje você arrasou. Não é? Ele fica todo cheio, como se dissesse: hoje foi comigo mesmo. Quando na realidade nós somos instrumentos. Quem tem que fazer as coisas é aquele que tem poder para fazer, que é Jesus. Nós não temos poder. E se alguma coisa acontece no grupo de oração, foi porque ele nos usou como instrumentos. Mas eu não sou a cura. A cura é ele. Lembra que eu digo, a gente vai ao grupo de oração na busca da cura. Mas a gente tem que encontrar, em primeiro lugar, o Deus que cura. E a cura nos é dada por acréscimo. Então nós temos que prestar atenção no que fazemos e na maneira como fazemos. O que se espera quando você vai fazer vestibular? O que se espera de você, candidato? Que você passe. Não é verdade?
O que se espera de você quando vai fazer a prova? Que você seja aprovado. É isso que se espera. Então, nós temos que estar preparados para sermos aprovados. E para sermos aprovados, qual é o preparo nosso? É sermos servos. E o que acontece na palavra servo, que designa a palavra servo? É aquele que serve. Então se nós nos colocarmos diante de Jesus, Ele vai dizer, é preciso que você renuncie a si mesmo. Lembra disso? Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a condição de sermos discípulos. Lembra lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Querem ser meus discípulos? A gente diz, claro que eu quero ser. Então, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É a condição. Quando nos pede para renunciarmos a nós mesmos, este é o nosso maior desafio. É o eu que tem que morrer para que o outro cresça. E quem quer matar o eu? A nossa luta é constante. E nós só seremos servos verdadeiros quando o eu der lugar para Deus. O meu eu tem que ir lá para o meio de Deus. Lembra? Olha, em português eu já falei isso uma vez. A palavra Deus é riquíssima. Porque tem o D, tem o E, tem o U e tem o S. O meu eu está no meio de Deus. E quando eu coloco o meu eu no meio de Deus, já não sou eu, é Ele. Então nós somos instrumentos dele. E se somos instrumentos dele, nós somos instrumentos para aquele que está ao meu lado, o meu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Não são esses dois mandamentos? No entanto, nós vamos estar reunidos aqui N vezes. E nunca deixaremos de falar no amor de Deus e no amor ao próximo. Qualquer evangelho vai nos levar a amar a Deus e a amar ao próximo. Qualquer evangelho. Precisa mais nada, né? Qualquer evangelho. Tudo que foi dito, tudo que está sendo dito, sempre vai nos levar ao encontro de Deus, ao encontro do irmão. Os evangelhos são meios de nós aprendermos, isto é sabedoria, com aqueles que erraram, não com os nossos erros. Porque aprender com nossos erros é inteligência, mas sabedoria é aprender com os erros dos outros. Ele errou, então eu não vou errar. Por que eu preciso errar se ele já errou? Então é necessário que a gente entenda, e aí os evangelhos vêm dizendo. Olha, nós brigamos porque é sábado e sábado é dia de curar. Nós brigamos por problema de dízimo. Nós brigamos por lugar na igreja, por quem fala, por quem lê. Nós brigamos por quem coordena, por quem gerencia. Eu nunca vi ninguém brigar para servir. Eu sempre vejo a briga para ser servido e nunca para servir. Deixa que eu sirvo, sai da frente, você está atrapalhando eu serviço. Já viu isso? Não. É verdade. Não é verdade. A gente quer estar sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro plano. Sempre. Gente, por incrível que pareça, até nas orações.
eu olho, você vê, tem gente que canta mais alto. E pensa que está abafando, está atrapalhando. Não é? O canta mais alto. Quer dizer, então, até essas pequenas coisas nós vamos notando, é a projeção do eu. Projeção do eu. Eu preciso aparecer. Quando, na realidade, ele me convida a desaparecer. Porque é o outro que precisa crescer, não sou eu. Onde entra a humildade, né? Exato. Eu sou trampolim, ou eu sou escada. Verdade. Esta é a lição que ele está dando aqui. Ele está dizendo que depois de nós cumprirmos a nossa obrigação, nós temos que nos recolher e agradecer por podermos ter tido a oportunidade de servir. Esta é a oportunidade de servir. Senhor, eu te agradeço pelo dia. Eu te agradeço pelo dom da vida. O que nós dois vamos fazer junto hoje? Olha, que coisa deliciosa. Vocês já pensaram nisso? Convida. Senhor, o que nós dois vamos fazer junto hoje? Se você fizer alguma porcaria, ele não vai estar junto de você. Então, para que nós façamos coisas juntos, é necessário que eu deixe que ele me use. Senhor, o que nós dois vamos fazer junto hoje? E você percebe que você não anda com ele nem meia hora, que depois meia hora você já está de um lado e já está do outro. Vem cá, servir. Não, mas esse caminho não é o meu, não. Não é verdade? Então, nós temos que começar a olhar as mensagens que recebemos e a oportunidade que ele está nos dando para que nós norteemos a nossa vida para o caminho correto. Eu fico dizendo, gente, quantas opções nós fazemos durante o dia. E a maioria das opções que fazemos nunca está no perder, sempre está no ganhar. Eu não admito perder, é sempre no ganhar. Se você puder furar a fila do banco, você fura. Tem gente que pega duas senhas. Uma senha que é prioritária, né? Do idoso, e uma senha normal. O que for na frente eu vou. Não pensei nisso ainda. Certo? Dependendo da fila. Então você vai notando que a nossa cabeça e a nossa cultura é a cultura de levar vantagem. Igual vaga de deficiente de idoso. As pessoas fazem campanha para as pessoas respeitarem. Exatamente. Porque Você tem lá... fala que é só um pouquinho, mas para. Não, mas você para no idoso, você para no deficiente, mas a vaga não é sua, mas você para. Por quê? Não tem nenhum cadeirante aqui, então você coloca no lugar, mas na hora que ele chegar ele também não tem. E mesmo que ele não chegue, não é sua a vaga. Então nós somos assim, não é verdade? Outro exemplo, eu estou atrasado para o grupo de oração, ou para um compromisso meu. Então eu saio furando o sinal. Eu chego lá, cheguei em tempo, tá certo, chegou em tempo, sim. Chegou em tempo, não é? No entanto, não é? A pessoa que está junto de você deve estar até passando mal, de tanto que você fez besteira. E quantas pessoas você colocou em risco? Não é? Você pode até causar um acidente grave. Por quê? Então é melhor você sair mais cedo, acordar mais cedo, porque aí você não buzina, não faz com o sinal fechado. Hoje eu falei de você na caneta, lembrei da caneta. A caneta não é sua, devolva. Não é sua. Eu falei isso hoje para alguém. Não é sua. O grampo, o alfinete. Mas que importância, isso aí é um fósforo. Doutor, é seu? Não, então deixa o fósforo aí.
É verdade. O fósforo não é seu, deixa ele aqui. O grampo não é seu, deixa aqui. A alfinete não é sua, deixa aí. Ah, mas como é que você sabe disso? É porque eu já levei alfinete para casa, já levei grampo para casa, já levei caneta para casa. Ah, você está falando de experiência. É, isso aí eu sou experiente mesmo. Bom, não estou falando dos outros, estou falando de mim. Mas hoje, agora, eu olho e digo, isso não é minha. Não é minha. Então não dá para levar. E a coisa mais gostosa é quando você devolve o troco errado. Devolve. Na padaria, em Flor de Ipê. Naquela confusão, ela devolveu o troco para mim. Eu falei, o troco está errado. Não, não, está certo. Eu falei, não, está errado. Ele falou, está certo. Eu falei, não, você me deu 10 reais a mais. Ah, não, então me dá aqui. Quer dizer, para ela tinha acertado. E eu querendo dizer que o troco estava errado, ela achou que estava querendo levar vantagem, que estava querendo um troco. Na realidade, ela tinha me dado 10 reais a mais. E custou para eu devolver. Porque até cair a ficha de que eu não quero 10 reais que é dela. Eu quero devolver para ela, porque realmente ela errou. Ia descontar ela depois. Mas, no entanto, na cabeça dela, é como se eu quisesse tirar vantagem dela. Então, mas é gostoso você devolver. Porque você sai até satisfeito, puxa vida, eu não fiquei com 10 reais. Eu não levei vantagem em 10 reais. Já aconteceu isso comigo no passado. Acontece. Ah, mas Então, hoje eu tive vontade de enforcar um rapaz. Sabe por quê? Porque, assim, engraçado, né? Você acabou de falar. A gente levanta, ora, pede o Espírito Santo e não fica nem um minuto com ele, né? Verdade. Eu saí de casa e eu fui no satélite. E lá passei em frente à igreja do Espírito Santo, estava tendo o terço da misericórdia, 3 horas. Eu entrei, assisti o terço, assisti o terço lá da misericórdia, rezei, fiquei em paz, aí saí dali, entrei na loja e briguei com um rapaz. Você vê. Por quê? Eu perdi a oportunidade de ficar calada, né? Eu peguei uma bola, né? Uma bola na prateleira, né? E ia me dirigindo ao caixa para poder pagar a bola. A bola escorregou da minha mão e quebrou. Caiu no chão e quebrou. Aí ele pegou e falou, a senhora tem que pagar. Ele falou na minha mão, a senhora tem que pagar. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, mas caiu sem querer da minha mão. Falei, tudo bem, mas caiu sem querer da minha mão. Eu não puxei da prateleira, caiu sem querer da minha mão. Tudo bem, né? Aí ele pegou e falou, a senhora não leu em nenhum, a senhora não leu aí nas prateleiras que quem quebra paga? Ele falou para mim. A senhora não leu nas prateleiras que quem quebra paga? Ou não põe a mão? Né? Aí eu respondi para ele. Não podia ter respondido. Eu falei, claro que li no sou analfabeta. Claro que li no sou analfabeta. Aí ele começou, sabe, a querer assim, discutir, né? Aí o que eu fiz? Ao invés de eu não dar confiança nenhuma para ele, né? Que é o que eu não tinha feito, né? Aí eu falei, como você foi muito mal criado, eu vou lá e vou falar com o gerente. Aí fui lá e chamei o gerente. Olha quanto rolo que eu fiz por causa de uma bola. Quanto que custa a bola? 10 reais. Aí só que o gerente pegou e falou pra mim assim, aí o gerente falou assim pra mim, não, a senhora não é obrigada a pagar a bola. A senhora não é obrigada a pagar a bola. Porque a senhora deixou a bola caída e a gente não obriga o cliente a pagar. Agora, se a senhora não pagar, quem vai pagar é o vendedor, é o da seção, porque ele tinha que estar lá. Até uma coisa errada que eu achei, por quê? Porque ele disse assim para mim, a senhora, tudo que a senhora for pegar, eu falei, mas como? O vendedor não estava lá. Não, mas tudo que for de louça, o vendedor tem que pegar e se dirigir o caixa e levar e a pessoa não levar. Mas tudo bem, então agora vamos voltar. Qual é a lição que você levou para sua casa depois desse episódio todo? Olha, você entrou na igreja do Espírito Santo.
Não foi isso? Foi. Eles estavam lá rezando o texto da misericórdia. Você lembra da palavra que você usou? Aí você assistiu. É. Ah, eu pensei que você tinha participado. É, Você assistiu. É. Eu pensando Olha a diferença. Quando nós assistimos uma coisa, nós não participamos. Nós realmente, a gente está não comprometido, mas envolvido. Você ficou envolvida lá, mas não comprometida. ao lado. Sim, com certeza. Se você sai de lá comprometida, Não ia fazer isso. não ia. Mas como você saiu envolvida, agitada, preocupada com outras coisas, porque sua cabeça não estava lá, estava lá Na bola. na bola, então as coisas vão acontecendo mesmo. Ai, Jacques, Então, é não, difícil gente, isso. mas é claro que se fosse fácil, É não tinha graça. A coisa tem que ser difícil mesmo. Porque o difícil não é quebrar bola e pagar, não, é quebrar o eu. O eu. O eu, é esse eu. Orgulho, né? É o orgulho, Humildade. é a vaidade, Não ter humildade. é não ter humildade. Então, todas as vezes que eu não quebro o meu eu, Porque falou que ela faz. as coisas não acontecem. É verdade, humildade. Vem humildade. Não acontecem. Então, para que as coisas aconteçam da maneira correta, é necessário que o meu eu fique lá em último lugar. Mas como é difícil colocar o meu eu em último lugar. Gente, eu sei que é difícil. Porque nós, desde criança, nós brigamos pelas bonecas, nós brigamos pelas bolas, nós brigamos pelo peão, pela bolinha de gude. Nós brigamos a ganância até, também, nós né? brigamos pelo colo da mamãe, pelo colo do papai, Verdade. pelo elogio do papai. Nós somos criados de uma forma a disputar tudo. O Tudo. apego, né? Então, exatamente, nós podemos até generalizar. Nós somos carentes e estamos buscando, e mesmo depois de velhos, buscando a satisfação das nossas carências. É verdade. Porque meu eu não sossega. Ele não vai para trás. Ele não vai. No relacionamento marido-mulher, mulher-marido, no relacionamento de pessoas casadas, 40 anos. Aí você acha que um conhece, o outro descobre que não conhece. Que descobre que ainda tem picuinhas, tem briguinha, tem uma série de coisas que já devia ter acabado há muito tempo e não acaba, porque o meu eu está vivo. O meu eu está vivo. Então, o exercício de nós vencermos o eu é a chave. Isto foi escrito também há mais, eu diria lá, para não dizer que estou errando, há 2.700 anos. A regra de ouro já está escrita. Vamos pegar essa regra de ouro, Isaías capítulo 51. Isso aí nós já passamos, já fizemos isso. Isaías 58. Ai, meu Deus. O Ricardinho estava agindo. Que tem a Bíblia da Ave Maria, 1018. 1018. Isaías capítulo 58, versículo, nós vamos pegar do versículo de 6 a 12. 1018. 58? 58, versículo 6. Jejum. O meu já está até grifado. Isso. De lado. É isso mesmo, é grifado desde lá, lá de trás. É, exatamente. Diz assim, eu vou mudar um pouquinho para que nós tenhamos consciência da guerra do eu. Diz assim, sabeis qual é o amor que eu aprecio? Qual versículo? Sabeis qual é a pessoa que eu aprecio? É o versículo 6. 6. Deve estar arriscado aí também. O Senhor diz assim, a pessoa que eu aprecio é aquela que rompe as cadeias injustas. É aquela que desata o nós do jugo. É aquela que manda embora livres os oprimidos. É aquela que quebra toda espécie de jugo. É aquela que reparte seu alimento com aquele que tem fome.
É aquela que dá abrigo aos infelizes que não têm teto, não têm asilo. É aquela que veste os maltrapilhos. É aquela que dá lugar ao seu semelhante e não desvia deles. Então, quando você der lugar a tantas coisas que eu quero, depois que você matar o seu eu, a sua luz surgirá como aurora. As tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. A sua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá a tua retaguarda. Então, as tuas invocações, o Senhor responderá. A teus gritos dirá, eis-me aqui. Amém. Amém. É lindo. É dando que se recebe. É perdoando. É matando o eu que Jesus nasce. Ô, seu Diário, então eu vou falar uma coisa com Ah. você hoje também, viu, Ed? Então, Mas foi ao contrário. Foi ao contrário. Depois eu refleti. Agora também veio isso na lembrança porque a Edna colocou. Eu tinha que pegar um exame num laboratório ali na cidade e eu sei que não tem estacionamento aí. Eu já fui sabendo que não tem estacionamento que eu já conheço. Falei, bom, então eu vou pelo caminho, dei a volta, passei de frente. Eu sei porque eu já fiz isso outras vezes. Passei de frente, 2 carros na frente, um moço que eu supus que era o que cuidava do estacionamento, que não é estacionamento, né? São 2 lugares assim, mal pode parar o carro. Eu olhei para ele, olhei querendo, pensei em falar alguma coisa, né? Mas pensando em perguntar alguma coisa, eu falei, não tem vaga, tem que ir embora. Dei a segunda volta, fui por lá não sei nas quantas, voltei, passei em frente outra vez, os carros não saíam. Passei pela terceira, daí a segunda vez, fiz outro caminho, voltei, fui por outro caminho para ver se conseguia algum lugar, passei em frente outra vez, pensei em parar para perguntar, senhor, não dá para eu parar? Como que eu vou perguntar se não dá para parar? Se não dá para parar, eu não precisa nem perguntar. Então, fui pela 4ª vez fazer outra volta. Quando eu passei pela 4ª vez, fui mais para frente um pouquinho, parei lá embaixo, achei uma vaga, assim, me mostra uma vaga, eu volto a pé. Voltei e tal. E ainda pensei, nossa, eu vou lá falar para esse homem, porque não é possível, não tem um lugar nesse estacionamento. Então, eu fiquei refletindo assim, né? Depois cheguei no laboratório, daí depois que eu desci o carro, parei o carro, vim agradecendo, ai Senhor, que bom que eu achei uma vaga, que bom que eu estou indo a pé para aquecer meu pé, que meu pé estava gelado, que bom que ai, tomara que eu pegue meus exames, não tenha nada de resultado ruim, esteja tudo bem, e fui conversando comigo mesmo. Isso eu estou lembrando agora tudo que eu fiz, né? Estou lembrando agora, recordando. E daí eu entrei, não me dirigi ao Senhor, que se fosse há uns tempos atrás eu já tinha feito outra coisa, eu me conheço. Entrei, esperei lá, tinha ar-condicionado, eu fiquei irritada, mas aguentei o ar-condicionado, esperei um pouquinho, peguei o resultado, ainda li lá o resultado e vim agradecendo, saí e vim embora, né? Então eu achei bacana porque eu teria parado o carro na primeira passada, já teria perguntado para o senhor, não tem vaga? Porque não é possível que esse carro não saia daqui. Não saiam daqui. Eu preciso parar o carro, preciso pegar o exame. Eu já teria feito isso. Na primeira vez. Eu passei 4 vezes. Não fiz isso. Exercício. Ainda vim agradecendo. Então, eu acho que eu estou melhorando um pouquinho. Porque, olha, eu me conheço. Pelo menos para a vaga. Pelo menos para isso. Eu passei 4 vezes. Olha, É verdade, porque eu faria diferente em outra época. Pegando a deixa. Faria. Olha para você ver. É claro que nós estamos mudando. E daí eu lembro do senhor, porque não falo isso toda vez, eu falo eu para minha mãe e para você. Eu tenho que como é que é? Eu tenho que testar, que o senhor fala paciência, eu tenho que... Exercício. Não, isso eu tenho que exercitar minha paciência. O senhor Jacques fala sempre isso para nós. Eu tenho que exercitar minha paciência. Então, eu venho lembrando e venho me corrigindo, porque, sinceramente, na primeira eu tinha parado e... Né? Mas olha bem, então vamos ver, né, pegando um jeito da forma como você falou, como a Edna falou, como nós comentamos. Eu falei que até na oração,
O meu eu passa na frente, o meu eu passa na frente. Até dei o exemplo daquele que canta, acha que é o dono do coral, não é? Tudo bem, ok. Até no ato de louvar a Deus, nós agredimos o nosso irmão pela prepotência do meu eu. Vou dar um exemplo. Vamos louvar. Aí alguém diz assim, eu louvo o Senhor pela minha família. Eu louvo o Senhor pelos meus filhos perfeitos. E aquela ao lado que tem um filho com a síndrome de Down? Como é que ela fica? Depois que eu louvei pelos meus filhos perfeitos. Então, nós temos que ter discernimento até no falar alto aquilo que não é de Deus. Cuidado. Quando eu vou louvar a Deus, eu tenho que louvá-lo pelas qualidades dele, pelo aquilo que ele é, não aqui por aquilo que ele me fez ou aquilo que ele me dá. É pelo que ele é que eu louvo. Eu te louvo porque és eterno. Eu te louvo porque és a bondade. Eu te louvo porque és o caminho, a verdade, a vida. Eu te louvo porque és o primeiro, alfa, o ômega. Não há outro. Isso eu estou louvando. Agora, eu te agradeço, Senhor, pelo meu dia, te agradeço pelo dom da vida. E lá no íntimo, te agradeço, Senhor, pelo meu esposo ou pela minha esposa. E aquele que está divorciado, desquitado, separado, arrebentado. Se eu falar isso alto, eu já estou colocando ele de lado. Eu estou desqualificando o meu irmão. Então, essas coisas em assembleia, em comunidade, nós temos que ter caridade para com o irmão que está ao lado. Ah, mas o meu eu, diz que a minha família é perfeita. Então eu louvo e encho a voz e grito, te louvo, Senhor, pela minha família perfeita. Pode até estar estrubicada, lá eu falo que está perfeita. É o meu eu. É o orgulho. É a vaidade. E isso tudo não é de Deus. Porque são coisas que nós devemos ir corrigindo. E a gente vai acertar. Com certeza, vai acertar. Eu me lembro nas festas de aniversário, eu já até dei um exemplo para vocês. Nós enchemos os balões, né? Na festa de aniversário. E eu falei bexiga, esses dias racharam de rir, né? Porque eu conheço por bexiga. Eu também falo bexiga. Eu conheço bexiga. Não, que bexiga. A internet é balões, viu bem? A internet é balões. Então, aqui, o meu tempo era bexiga. Então, você enche os balões, né? E a festa fica bonita, com várias cores e tudo. Mas no meio da festa, você já vê que tem algumas que já estão murchinhas, não estão? Fica. É, murchinhas. E se você perceber que no fim da festa, várias delas estão murchas. E se você não tira os enfeites, no outro dia, quase todas elas estão murchas. Não estão murchas? Então, o que eu quero dizer é que nós somos iguais a esses balões. Iguaizinhos esses balões. A gente vem aqui e volta cheio para a casa do Espírito Santo. Volta, não, ninguém sai daqui vazio. Não tem como sair vazio daqui. Eu subo aquela escada para o meu quarto, que eu também subo cheio. Eu sei que vocês vão embora cheios, mas nós somos cheios de furos. Uns vazam mais rápido, não é? Murcham mais rápido, outros demoram um tempo a mais para murchar. Mas nós somos iguaizinhos a esses balões. Se nós não voltarmos aqui para enchermos, nós vamos ser bexiga murcha, né? E não vai dar para encher. Por isso que a gente volta.
E o Vai interessante, encher de novo para durar uma semana. vai encher de novo. E o mais importante é que, se nós percebermos, cada vez que a nossa atitude muda, é um furo que nós tapamos. Entenderam bem? A bexiga vai ficar mais tempo cheia, porque eu vou tapando os furos. E tem uns furos, gente, que são tão gritantes, que eu encho aqui e já esvazia lá. Porque não é furo, é rombo, é buraco. Então é necessário que a gente vá tapando isso. E eu digo mais, vai murchar, porque existem os microfuros. E os microfuros são os piores, porque são aqueles que muitas vezes, são de estimação. São pecados que nós cometemos hoje, daqui a pouco e amanhã também. Porque a gente está tão acostumado com eles, é tão gostoso. E a gente é incapaz de dizer, não, chega. E aí é um furo, vai vazar. Então é preciso que descobramos quais são os furos, aqueles que podemos tapar, e pedir ao Espírito Santo que revele aqueles que nós muitas vezes não percebemos, mas que existem. São, eu vou dizer, são aqueles que acontecem e nós muitas vezes só vamos descobrir depois que fez. Sabe qual é? Aquele que você grita e aí você percebeu que gritou. Você responde, aí você percebeu que respondeu. Você gritou na hora errada, respondeu de uma maneira errada, porque a sua tensão nervosa e a sua agressividade está latente em você. E você não domina. A hora que você vê, você já soltou. E é esses pecados de estimação que está latente em nós. Que a gente pensa que morreu, mas não morreu. O bichinho está agonizando ainda. É que a gente tem que tomar cuidado. Nem que a gente fala que não tenha malícia. Ah, mas você... Deixa eu explicar por quê. Porque o meu marido, o meu ex sempre falava, Vera, você viu o que você falou naquela reunião, naquele... Não, nem passa na cabeça que eu falei. Nem com os filhos, nem nada. Depois, que quando comentam comigo, eu falo, nossa, eu falei isso. Aí mamãe falava, essa filha, Vera Lúcia, caçula, vai ficar criança, idosa, idade grande, e vai ser uma filha sem malícia. Eu não vejo, Jackson, as malícias. Vera, malícia. Eu não vejo. A malícia está não em você, mas na agressão do outro. Quando o outro se sente agredido, daí pode ser. mesmo que você tenha feito sem intenção, Vai me alertar. alertar não, você tem que se retratar. Olha bem, É verdade. estas coisas todas são coisas que nós não fazemos, mas que nós temos que aprender a fazer. Reconhecer, ver. Então, você não tem que ir ao encontro do outro na certeza de que você não ofendeu. Eu não vou lá não, eu não fiz nada para ele. Não é assim, não é assim que nós reagimos? Eu não vou lá não, eu não fiz nada para ele. Mas, se aquele irmão que está lá se sentiu agredido por você, mesmo que você no íntimo se sinta Que não fez nada de sem mal. nenhuma culpa, mesmo que a sua consciência não te acuse, o seu irmão, você tem que resgatá-lo. Porque para ele você ofendeu. Doeu, né? Doeu. Quando dói no irmão, você tem que ir lá e resolver. Vou dar um exemplo. Esse exemplo também está aqui na Bíblia. Diz assim, nós não podemos escandalizar o nosso irmão. A carta de Paulo. Então, se o meu irmão, ao me ver comendo carne de porco, se escandaliza, o que eu vou fazer? Não vou comer na presença dele.
Mas nós não fazemos isso, que se dane. Se ele quer comer, come. Se não quer, não come. Eu vou comer. Mas não é assim que nós fazemos? É. Mas a leitura bíblica está dizendo, não escandalize o seu irmão. Ou seja, não coloque seu irmão em ira, porque ele vai ficar irado contra você. É verdade. Então, dá para você não fazer isso? Dá. Lá na sua casa, lá quietinho, você faz o que você quiser. Agora, na presença dele, já que ele não gosta, não faça isso, pronto. E nós, muitas vezes, fazemos para provocar. É o meu, o meu, eu. Gente, o eu é venenoso. Esse eu é venenoso. E se a gente apertar os lábios, sai sangue, beber o sangue, a gente morre. Isso é venenoso. Ele mata a gente. E quantos de nós morrem pelo eu? O eu vai no trânsito, buzina, ela sai do carro, não, cara, pum. Como às vezes a pessoa Aí fala, o que adiantou? morreu com seu próprio veneno, é isso? Não adiantou nada. Discussão em trânsito, não tem nada justifica, nada justifica, nada justifica. Estacionamento depois da missa na igreja, né? Umas brigas. Ó, nós temos N exemplos. A grande novidade que nós vamos levar para casa é uma só. É uma novidade que nós vamos debatendo, o resto nós já debatemos N vezes aqui, vamos cada vez mais rebater todos os dias. O meu eu tem que morrer. Senhor, não mude o meu vizinho que tem um cachorro latidor. Mude a mim. Senhor, não mude meu filho drogado. Mude a mim. Não mude meu marido que trai. Mude a mim. Não mude minha esposa que adultera. Mude a mim. Não mude. Aí, mas aqui que não mude. A mudança é sua, é íntima. E o orgulho às vezes Eu não posso mudar o outro. Eu não posso tirar meu filho das drogas. Não posso. E nem consigo. E eu tenho que mudar o meu eu para que meu eu morto traga ele para a vida. Se nós não entendermos isso, nós vamos sofrer. É verdade. E vamos sofrer. Amém. As coisas que são ditas aqui são coisas que nós temos que procurar exercitar no dia a dia. Meu chefe não sei o que, não mude o seu chefe, Senhor. Aí você vai pedir para o Senhor, Senhor, não mude o meu chefe. Que ele é a maior maravilha que o Senhor deu na minha vida. Mas como? Porque ele está exercitando a minha paciência. Eu estou aprendendo a ser paciente. Estou aprendendo a ser tolerante. Eu não era nem paciente, nem tolerante. Mas com esse peste na minha vida, eu estou sendo tolerante e paciente. Ah, Senhor, você já errou, você chamou ele de peste. Chama ele de bendito. Ah, então eu vou ter que amorizar. Meu chefe vai ter que amorizar. Jesus. Pronto, acabou. Então, estas coisas todas, queiramos ou não, é o exercício do eu sendo vencido cada dia. Amém. Não tem saída. Não tem. E muitos de nós fomos perdedores porque o meu eu passou na frente. Orgulho, né, já? O meu eu. Olha, não é só orgulho, não. É o meu eu, tem um monte de coisa junto. É verdade. Todas as vezes que eu quero me colocar como vencedor, com certeza eu perco. Você perdedor. Tem um exemplo lindo. Eu acho que eu contei no grupo passado, com o Jô Soares falando do filho dele que faleceu. Eu contei? Mas eu vou repetir aqui. Faleceu mesmo. O filho dele faleceu e o filho dele é autista. E ele disse que o filho dele chegou na livraria e pegou 12 livros. Ah, ele contou no programa. Contou no programa dele. Foi. Aí ele falou, filho, leva 6, por que 12? Então eu não levo nenhum. Ele falou, mas radical, meu filho? Eu falei, não, pai, eu não sou radical. É porque se eu tiver que escolher, um vai perder.
Então eu prefiro que ninguém perca. Eu prefiro eu perder. Bacana, né? Então eu não vou levar nenhum, eu que vou perder, eu não vou ler. Mas se eu tivesse que optar, um livro ficaria na estante. E eu não levaria para cá, um perdeu. Então eu não quero que nenhum perca, então deixa os 12. Beleza, não? Gente, então, isso vindo de um jovem, tudo. Então, todas as vezes que nós tivermos que fazer uma escolha, pode ter certeza que alguém perde. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou ter que pedir desculpa. Sabe, se você tem que pedir desculpa porque você ofendeu, porque você agrediu. Então, sempre assim. Então, nós estamos reunidos aqui para o exercício da humildade. Nós somos servos inúteis, porque fazemos o que é a nossa obrigação e fazemos mal feito. E se o Senhor não tiver paciência de nós, conosco, se Ele não tiver paciência conosco, Ele já teria mandado a gente embora há muito tempo. O servo ruinzinho que somos, não é? O servo ruinzinho que eu sou. E, no entanto, Ele não me descarta. Tem paciência. Ele não me descarta. Ele me atura. Ele ainda tem esperança em mim. Ele ainda acredita em mim. E o Senhor acredita em mim. Vamos rezar? Deus Tá é bom. impossível. Nós somos impossíveis. É.